Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus. E eu creio que o Senhor tem algo especial para nós nesse dia. Ele preparou esse dia para nós. Então eu queria te convidar, você, junto com a sua família, a orarmos juntos. Vamos abrir o nosso coração, vamos preparar o nosso espírito, porque eu creio que o Senhor vai derramar sementes preciosas de princípios e valores que Ele tem preparado para nós nesse dia, amém? Então vamos orar juntos em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, é um grande privilégio estarmos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela tua presença que já está aqui em nosso meio. A tua presença nos transforma, a tua presença nos traz paz, a tua presença nos encoraja, nos traz esperança. Ó Deus, por isso nós precisamos cada vez mais da tua presença. Toma o teu lugar sobre as nossas vidas. Queremos ser governados, queremos depender a cada dia mais do Senhor. Sabemos que tudo o que vivemos em Ti, somos tremendamente abençoados. E hoje nós iremos receber uma porção nova da Tua graça. Sabemos que todos os dias a Sua misericórdia se renova sobre a nossa vida e nós não queremos desperdiçar nada. Pelo contrário, queremos cada vez mais absorver tudo o que o Senhor tem para ministrar, nos ensinar, nos exortar, nos encorajar para cumprirmos o Teu propósito. Senhor, eu quero agradecer por cada vida que está recebendo essa palavra, que essa palavra possa se multiplicar e produzir muitos frutos sobre cada irmão e cada irmã. Desde já, nós consagramos as nossas vidas neste lugar, consagramos ao Senhor, porque sabemos que somos Teus, fomos criados por louvor da Tua glória. Assim oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. O que nós queremos compartilhar nesse dia é sobre descanso. Aleluia, descanso. O Senhor é o meu descanso. E quando falamos ou ouvimos falar sobre descanso, talvez a gente possa logo já ir pensando assim, olha, bem que eu estou precisando de um descanso, né? A vida tem sido muito corrida e nós realmente, em muitos momentos da vida, nós precisamos descansar. Eu preciso tirar uns dias de folga quando eu puder,
Alguns já pensam assim, olha, eu quero ficar descansando lá na minha rede, né? Eu tenho 4 redes em casa e gosto muito de descansar na rede, final de semana, quando eu tenho um tempinho. Outros já pensam logo em fazer uma viagem, né? Olha como é bom, eu vou aproveitar esses dias de folga para descansar um pouco, vai para a praia, vai para uma montanha, né? Outros até pensam assim, olha, eu vou tirar alguns dias para ficar em casa sem fazer nada. Não quero atender ninguém, não quero falar com ninguém, quero ficar lá no sofá, descansando. São vários pensamentos sobre descanso. E existem cansaço físico, mental. E o que é o cansaço? O cansaço é quando fazemos um grande esforço. Todos nós temos um limite, mas quando esse limite é ultrapassado, então nós nos cansamos, né? Podemos ficar cansados fisicamente, emocionalmente, e nós não podemos nos esquecer disso, que temos um limite. E quando chegamos perto desse limite, ou quando ultrapassamos esse limite, nós precisamos de descanso. Todos nós precisamos de descanso em algum momento da nossa vida. E principalmente nos nossos dias. Como nós temos vivido os nossos dias. Os nossos dias, tudo é acelerado. As coisas têm acontecido muito rápido, né? Uma semana parece um dia, um mês parece uma semana. Por quê? Porque parece que tudo tem urgência. Eu tenho urgência para fazer a minha vontade, eu tenho urgência para resolver os meus problemas, eu tenho urgência para ir bem na vida, para prosperar, eu tenho urgência para atingir as minhas metas, eu tenho urgência para resolver tal situação. Então tudo cada vez mais se torna acelerado na nossa vida. E uma pessoa, por exemplo, me fala uma coisa no começo do dia, e daqui a pouco entra mensagem, ligações, e a gente já tem 4, 5, 6 situações para resolver, e aquela primeira situação que eu tinha que resolver, eu acabo até esquecendo se eu não anotar, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso e prestar atenção. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 2, verso 1. Assim foram criados os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Então nós podemos enxergar aqui de uma forma muito clara que Deus, sendo Deus, descansou da sua obra. E o que isso significa? Significa uma mensagem para nós, para o homem, que nós precisamos de descanso. Isso fica muito claro para nós. É necessário um descanso, um lugar de descanso. E como que é a vida de uma pessoa que está cansada? Hoje nós podemos ver muitas pessoas cansadas da própria vida, pessoas que estão cansadas do casamento, pessoas que estão cansadas da sua família, da sua vida profissional, ministerial. São tantas e tantas coisas que acabam se tornando peso na vida de uma pessoa. E uma pessoa cansada, ela não tem forças, não tem energia, nem ânimo, não tem paz. Muitas vezes não consegue raciocinar, pensar, discernir, não consegue enxergar coisas óbvias, não consegue resolver ou realizar quase nada, reagir bem, muito menos, não consegue avançar na vida. Por isso que é importante um descanso, mas o verdadeiro descanso. Então, logo, nós pensamos de uma forma natural, olha, eu preciso descansar, eu preciso tirar uns dias, e automaticamente nós vamos buscar o descanso natural, e não o verdadeiro descanso que é o espiritual.
Então eu vou fazer uma viagem, eu vou para um lugar, eu vou me distrair nas mídias sociais, eu vou fazer algo que eu acho que é o descanso da minha vida. Não, essas coisas podem nos ajudar muito a nos distrair, refrescar um pouco a mente. Mas existe um descanso, que é o verdadeiro descanso, que nós verdadeiramente precisamos. Amém? Quero compartilhar aqui uma passagem que está em Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 1. Se você quiser me acompanhar, ou se não, preste atenção, ouça atentamente. Diz assim a palavra de Deus: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, amém? Nós cremos em Cristo, nós cremos na palavra de Deus. Então, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aleluia, glória a Deus. Do verso 1 ao verso 13 somente. Então, essa questão do descanso, a Bíblia menciona algo muito interessante, pelo fato de ser uma promessa. É uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para os seus filhos, para o seu povo. Deus nos fez essa promessa de descansarmos, amém? Então Deus prometeu que há um lugar de descanso para você. A palavra diz isso. Se a palavra diz isso, então eu creio, eu tomo posse e eu vou viver esse descanso que o Senhor me prometeu. Mas esse descanso que faz parte da promessa, não é o descanso que muitas vezes nós pensamos que iremos encontrar, como nas coisas naturais, fazendo uma viagem, descansando em casa, ou algo que possa nos distrair. Esse descanso é o descanso do Senhor. O Senhor é o meu descanso. Todas as vezes que eu vou para Deus, que eu busco a Deus, que eu vivo a palavra de Deus, que eu estou na presença de Deus, então eu estou indo e entrando nessa promessa, vivendo essa promessa do descanso. Nós podemos enxergar aqui que nos primeiros versos, aqui do capítulo 4 de Hebreus,
havia um temor. E qual é esse temor? O temor no sentido de que algumas pessoas deixassem, ou seja, abrissem mão desse descanso, de viver, de experimentar essa promessa, de experimentar esse descanso que Deus havia preparado. E o interessante é que o livro de Hebreus é um dos livros que mais faz menção do Antigo Testamento. E esse trecho aqui, esse capítulo também, o 3 também, fala do que havia acontecido com o povo de Deus, com os filhos de Deus lá no passado, quando eles foram libertos do Egito. Quando Deus libertou o seu povo, o que Deus fez? Deus prometeu ao seu povo algo poderoso. Eu tenho um lugar para vocês. Eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu tenho um lugar que eu quero levar vocês. É um lugar onde mana leite e mel, para que vocês possam viver da melhor maneira que vocês nunca imaginaram, mas da maneira com que eu preparei para vocês. Esse lugar tem tudo o que vocês precisam para viver bem. Esse lugar é na minha presença, é o lugar da minha presença. Então Deus libertou o seu povo do quê? Da escravidão, do jugo, do peso. Como que era a vida dos hebreus lá no Egito? Nós conhecemos bem a história. Eles viviam em um lugar que reinava a tristeza, o sofrimento, a injustiça, o jugo, a opressão, o peso. Não tinha direito a nada a não ser trabalhar muito e duro, pesado. Trabalhava ao ponto de chegar ao limite da exaustão. Os abusos eram constantes. Eles estavam vulneráveis a todo tipo de maldade. Viviam prostrados, cansados de tanto sofrer. Isso é um resumo do que era a vida dos hebreus no Egito. E nós sabemos que o Egito simboliza o mundo, simboliza uma vida de jugo, de peso, simboliza o pecado, uma vida de escravidão, uma vida de desobediência. Então o que Deus faz? Deus vê o seu povo clamando, pedindo por socorro. Deus tira o seu povo desse cenário, dessas situações, dessas circunstâncias de sofrimento e coloca eles no caminho que Deus havia preparado, onde eles pudessem ter descanso, refrigério, paz, alegria. Essa foi a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus hoje, nos nossos dias. Nos tirar da escravidão, do mundo, do engano, do erro, do sofrimento, e nos colocar no caminho de paz, no caminho que iremos encontrar as promessas, os sonhos que Deus tem para nós. Então essa é a vontade de Deus ainda hoje para o seu povo. Então Deus liberta o povo do Egito, ok, glória a Deus, aleluia. Eu fico imaginando assim, quando aquelas pessoas viram o que Deus fez, aqueles grandes milagres que aconteceram diante dos olhos de todos, daquela multidão. E eu creio que quando eles saíram do Egito, no caminho, quando começaram no caminho, eu creio que eles começaram a fazer vários planos. Olha, a nossa vida agora vai ser totalmente mudada, agora nós vamos ter paz, agora nós vamos ter um lugar, uma terra, onde nós vamos poder criar os nossos filhos, a nossa família, onde nós vamos poder trabalhar, cultivar, ter a nossa criação, enfim, agora sim, um lugar onde nós vamos poder cultuar o nosso Deus com liberdade. Então eles entram nesse caminho, sentido a promessa, para alcançar a promessa, para chegar no lugar que Deus havia preparado. Mas já no início desse trajeto, desse caminho que Deus havia colocado o seu povo, eles começam a revelar os seus corações. As mesmas pessoas que estavam clamando por socorro, pedindo ajuda a Deus, essas mesmas pessoas que Deus tirou daquela situação terrível de sofrimento, essas mesmas pessoas, elas começam a reclamar, elas começam a se rebelar,
elas começam a viver as mesmas coisas, as mesmas atitudes que tinham lá quando viviam no Egito, os hábitos, com os mesmos pensamentos, como o mesmo padrão do Egito, ou seja, Deus havia tirado eles do Egito, mas o Egito ainda acompanhava eles, dentro dos seus corações. Existem padrões, irmãos, que devem ser deixados de ser vividos. Existem padrões, como os padrões do mundo, devem ser removidos da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. E já naquela época, já existiam pessoas que pensavam que para viver as promessas de Deus, não iriam enfrentar dificuldades. Já naquela época. E não é assim. Nós iremos enfrentar muitas situações difíceis da nossa vida. Mas isso não significa que nós não teremos a vitória em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Independente do cenário, independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos olhos estão vendo naquele momento. Então, naquela época, já existiam pessoas que não queriam enfrentar nenhum tipo de situação complicada. Não deixe esse engano entrar no teu coração. Não se importe com as dificuldades. Continue, permaneça, fique firme, não desista. Não abra mão das promessas que Deus tem para a sua vida. Não abra mão das promessas que Deus tem para a sua família. Mesmo sendo difícil, há um lugar de descanso. Em Hebreus 3, verso 8 diz assim: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 3, do verso 8 ao verso 11. Olha que coisa importante, séria, que Deus está dizendo aqui. Então, para vivermos as promessas do Senhor, talvez tenhamos que enfrentar um deserto. Seremos provados. Não se vitimize. Não murmure. Não deixe de fazer o que agrada a Deus. Pare de se preocupar com a sua vida. Pare de se preocupar em realizar a sua vontade. Pare de se preocupar com quem não edifica a sua vida, nem a vida do seu irmão, do seu próximo. Pare de se preocupar com as coisas que não te levam para a presença de Deus. Pare de se preocupar com as coisas que não te levam a viver os planos de Deus. Pare. As preocupações se tornam um peso na vida do cristão, na nossa vida. Existem pessoas que vivem meio que atormentadas de tamanha preocupação, se preocupam com tudo, e isso é uma evidência da falta de confiança em Deus, da dependência de Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, e o Senhor é o nosso descanso. Quando eu estou muito preocupado, significa que eu esqueci quem Deus é, o que Ele pode fazer, que Ele está comigo, que Ele está cuidando de mim. Em Salmo 55, 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Descanse em Deus, confie em Deus, dependa de Deus. João 14, 1, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus, creia que o Senhor está contigo, creia que o Senhor tem uma direção para você, creia que o Senhor é a tua esperança, creia que o Senhor vai te ajudar, dependa dEle, se renda a Ele, se submeta a Ele, busque a Ele, porque Ele
é o teu socorro presente. João 16:33, e lhes disse Jesus, e lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixa isso muito claro. Nós só vamos ter paz no Senhor, nós só vamos descansar no Senhor. Se a gente ficar ouvindo o que o mundo está pregando, se a gente ficar olhando e dependendo do sistema, das coisas do mundo, nós não vamos ter a verdadeira paz. Somente Deus tem a paz que eu e você precisamos. E nós não podemos desanimar, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que permanecer, perseverar no Senhor. E sempre colocar a nossa vida e tudo que envolve a nossa vida nas mãos de Deus. Basta olharmos um pouquinho para trás. Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou de uma vida de pecado, de condenação. Deus nos tirou da morte, livrou-nos da morte. Nós temos a vida eterna hoje. Nos libertou de tantas coisas que nós carregávamos na nossa vida, nos tirou de um lugar de tristeza, sofrimento, tem tratado as nossas feridas, curou as nossas mágoas, ressentimentos, nos trouxe e nos colocou no caminho que chama-se Jesus, um caminho de bênção, de paz, de alegria, onde somos curados, um caminho que nós prosperamos, um caminho que nós crescemos, avançamos. Esse caminho é Jesus. Olha quanta coisa Deus já fez na nossa vida, e nós temos que reconhecer, temos que agradecer. Depois do Senhor ter feito tudo isso na nossa vida, depois de estarmos no caminho certo, sentido a promessa, agora sim, eu tenho sido transformado, eu ganhei um novo coração, a minha mente tem sido renovada, eu estou no caminho de Jesus, e esse caminho nós vamos encontrando tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada, para ter paz, para ter descanso, mesmo enfrentando circunstâncias e situações complicadas na vida que vão surgindo, que a gente nem espera e muito menos gostaríamos de viver, mas mesmo assim nós temos que continuar nesse caminho, temos que andar nesse caminho, perseverar nesse caminho, porque esse caminho é Jesus, é o único caminho. E mesmo depois de ter vivido isso, mesmo depois de estar no caminho, de estar na igreja, de estar na célula, estamos se aproximando da promessa de encontrarmos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe o que começamos a fazer muitas vezes, irmãos? Começamos a ter a mesma atitude do que os hebreus tiveram. Foram tirados do Egito, foram colocados no caminho certo, sentido a promessa, um lugar onde Deus havia preparado para que eles pudessem viver da melhor maneira possível. Eles começaram a reclamar: Moisés, 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 Moisés. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Depois de Deus ter feito tanta coisa maravilhosa, poderosa, depois de tantos milagres terem acontecido na nossa vida, nós começamos a fazer a mesma coisa. Começamos a reclamar da vida. Começamos a reclamar porque algumas coisas acontecem comigo. Reclamar porque algumas coisas não acontecem comigo. Começamos a reclamar porque algumas coisas demoram a acontecer na minha vida e eu nem sei se vai acontecer. Das dificuldades. Então vamos nos inclinando para as coisas do mundo. Começamos a nos tornar pessoas críticas, murmuradores, e Deus detesta gente que reclama. Gente que fica murmurando. Vamos inverter isso. Ao invés de reclamarmos, vamos agradecer a Deus. Agradecer por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele tem feito nesses dias. Agradecer pela nossa vida, família. Agradecer pelo trabalho, pelo ministério. Agradecer
pelos desafios que são necessários na nossa vida para nos forjar, para nos aperfeiçoar, para nos lapidar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, preste bastante atenção, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com os hebreus lá atrás. O que aconteceu com eles? Iriam levar dias, depois que Deus tirou eles do Egito e colocou no caminho da promessa, iriam levar dias para eles chegarem na terra prometida, Canaã, um lugar que emana leite e mel. Iriam levar dias para eles entrarem na terra prometida, mas por causa da dureza do coração, por causa da murmuração, por causa da falta de reconhecimento da bondade do Senhor, por causa de quererem viver os seus próprios planos, por acharem que sabiam o que estavam fazendo, uma geração não entrou na terra prometida. Era para levar dias. Mas uma geração inteira não experimentou a promessa do descanso. Olha como é sério isso. Uma geração inteira ficaram no deserto. Foram reprovados. Não passaram, não conseguiram passar pela prova. E por que nós reclamamos? Porque queremos as coisas do nosso jeito. Queremos viver a nossa vontade e não a vontade de Deus. Queremos estar no controle. Achamos que estamos fazendo, sabendo o que estamos fazendo. Mas isso é muito perigoso. Tome muito cuidado com isso. Não deixe sequer de um dia depender de Deus. De buscar a Deus. De se relacionar com Deus. De pedir direção para o Senhor. Um dia sequer. Não reclame. Não reclame do que você está vivendo, do que você está passando. Vá para o Senhor. Às vezes nós estamos numa situação tão complicada, que parece que nós não vamos suportar a pressão, a opressão, as coisas. Nós temos que ir para o nosso descanso, o verdadeiro descanso. Chama-se Jesus, Espírito Santo, Deus Pai. Em Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha como a palavra de Deus é clara, como o Senhor é claro, quando se trata de confiarmos, descansarmos, dependermos dEle. Busquem essas coisas. Não foquem
nas coisas do mundo, não se preocupem com o que comer, beber, o que vai acontecer amanhã. O futuro pertence ao Senhor. Eu já preparei todas as coisas. Eu sei o que você precisa. Ele sabe mais do que nós precisamos. Ele é o nosso descanso, Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Não encontraremos em lugar nenhum esse descanso. Não encontraremos em lugar nenhum esse descanso. O Senhor é o meu descanso. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua casa. Entrega a Ele. Descanse no Senhor. Ele vai te conduzir, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar. Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, corra para a presença de Deus, fique na presença de Deus, permaneça na presença de Deus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele garante, Ele vai dar descanso para nós. Eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, como é precioso ter essa verdade e viver essa verdade. Salmo 91:1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. É o nosso lugar, habitar na presença do nosso Pai, habitar na presença do nosso Deus. E o Senhor hoje nos faz uma pergunta: o que tem te cansado? O que tem deixado você exausto? O que tem consumido as suas forças? E você pode pensar aí: olha, são tantas coisas que eu estou cansado, e tantas coisas têm me cansado. Mas chegou o tempo de vivermos o descanso de Deus. O descanso de Deus tem tudo a ver com renovo. Sabe quando a gente realmente descansa? Tem aquela noite bem dormida, e você acorda disposto, renovado, né? Nós costumamos dizer isso é uma verdade. Também na nossa vida espiritual e para todas as áreas da nossa vida. No Senhor, nós iremos encontrar, porque Ele é o nosso descanso. E nós vamos se tornar pessoas totalmente renovadas, cheias de vida, de graça, de alegria, de paz, vivendo os planos de Deus, os propósitos de Deus, servindo ao reino de Deus, servindo a nossa casa, trabalhando e cada vez mais assumindo responsabilidades, e as pessoas vão olhar para nós e falar: olha, como é que você consegue fazer tanta coisa, você não se cansa? E aí a gente vai entender: olha, o meu descanso é o Senhor. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu prego, quanto mais eu evangelizo, quanto mais eu falo da palavra de Deus, quanto mais responsabilidades eu assumo, o Senhor renova as minhas forças, renova a minha mente, me capacita, Ele me dá energia, e eu cada vez vou fazer mais, mas eu sempre vou estar descansado, fazendo tantas coisas, se envolvendo com muitas coisas, mas eu não vou me sentir cansado, porque eu sei aonde está o meu descanso. O meu descanso é o Senhor. O meu descanso não é apenas uma viagem. O meu descanso não é apenas se distrair com algumas coisas que podem até gerar um prazer em mim. Meu descanso é o Senhor. Quem descansa no Senhor tem a vida renovada, recebe o renovo.
Deus quer renovar o seu vigor, Deus quer renovar as suas forças, Deus quer renovar a sua alegria, o seu ânimo, Deus quer renovar o amor na sua vida, Deus quer renovar os seus relacionamentos, Deus quer renovar a sua vida espiritual, o seu ministério. Preste atenção nisso. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos, no capítulo 20. Alguns confiam em carros, em carroças e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Nós confiamos no nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes e iremos continuar firmes na rocha, no nosso Senhor Jesus. Aleluia! Sempre estaremos nele, sempre estaremos no Senhor. E para encerrarmos aqui, Hebreus capítulo 4, verso 7 diz assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Irmãos, precisamos prestar bastante atenção. A desobediência levou uma multidão a abrir mão do descanso de Deus. Levou uma multidão a não experimentar a promessa de Deus. E Deus tem essa promessa para mim e para você. Entra no meu descanso. O que eu tenho que fazer para entrar no descanso de Deus? Obedecer a palavra de Deus. Estar na presença de Deus. Ser a palavra de Deus. Para eu entrar nesse descanso, depender do Senhor, confiar no Senhor. É onde nós entramos nesse descanso. É onde nós vamos experimentar e viver essa promessa que Deus tem para você. Deus tem um descanso para cada área da sua vida. Não abra mão dessa promessa. Viva tudo que o Senhor tem para nós. Amém? E eu quero te encorajar nesse momento, abrir o teu coração, a orar aí no seu lugar, pedindo para que Deus mostre as coisas que você tem se preocupado. Mostre aonde você tem colocado a sua confiança. Para que Deus te mostre o caminho da promessa. Talvez a gente esteja no Egito ainda, vivendo como escravo. Dentro da igreja, Deus já não colocou no caminho aquilo que era para levar dias, tem levado anos na sua vida. Você não tem encontrado descanso. Você não tem vivido as promessas de Deus. Mas você está na igreja. Você está na célula. Volta para o caminho. Obedeça a Deus. E viva aquilo que Deus tem preparado para você. E para a sua família. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Nós queremos nesse dia, Senhor, abrir o nosso coração. Nós queremos te pedir, clamar a Ti, Senhor. Assim como o Senhor ajudou o povo hebreu lá atrás e deixou esse exemplo para nós, nós não queremos ser pessoas críticas, murmuradores, pessoas desobedientes à Tua palavra.
nós não queremos ficar para trás, nós não queremos ficar no deserto, nós não queremos ser reprovados em momentos de prova, nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade, nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos nos render à Tua soberania, à Tua unção, à Tua graça, à Tua palavra, ao Teu Espírito. Senhor, nós queremos que o Senhor nos governe, nós queremos que o Senhor conduza a cada passo da nossa vida, a cada escolha, a cada decisão. Nós queremos viver para Ti, nós queremos ser a Tua palavra aqui na terra, expressar a Tua glória aqui na terra. Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. Senhor, nós queremos remover todas as mentiras, todos os enganos que um dia entraram em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos cure de toda cegueira. Nós não queremos ser influenciados ou deixados ser influenciados pelas coisas do mundo. Existem muitas vozes, mas nós queremos somente ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito, a voz da verdade, aquele que nos ensina todas as coisas. Ó Deus, nós queremos enxergar e permanecer no caminho chamado Jesus. Nós jamais queremos sair, se desviar desse caminho. Nós sabemos que em Ti, Senhor Jesus, nós iremos encontrar tudo que o Senhor preparou para nós. Seremos supridos, curados, tratados, seremos pessoas que vão avançar para o propósito no qual somos chamados. Por isso, Senhor, nesse dia, nós queremos nos arrepender da desobediência, nós queremos nos arrepender de sermos pessoas tão preocupadas, porque nós queremos estar no controle de todas as coisas, nós queremos resolver aquilo que o Senhor tem que fazer na nossa vida. Perdoa, Senhor, por pensarmos assim, perdoa, Senhor, por ainda acharmos que a vida do passado da escravidão tem alguma coisa boa para nos oferecer. Isso na verdade é uma grande mentira que o inimigo tem trabalhado muitas vezes. Mas, Senhor, hoje nós queremos consagrar a nossa vida, a nossa casa, todo o nosso ser a Ti, Senhor. Hoje nós queremos entrar no descanso, no lugar da Tua presença, na terra prometida, no lugar que emana leite e mel, porque tudo que o Senhor tem preparado para nós é maravilhoso, é poderoso, e nós não iremos abrir mão do que o Senhor tem preparado para nós. Muitas coisas novas têm acontecido, o Senhor tem renovado cada área da nossa vida, a nossa própria vida, a vida espiritual. Continua, Senhor, fazendo a Tua vontade, continua colocando o Teu querer em nossa vida. Assim, Senhor, nós oramos com muita gratidão, com muito temor, e estamos totalmente rendidos a Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, permanecer no Teu caminho para fazer a Tua vontade. Que seja assim, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, onde essa palavra chegar. Toca a vida dos nossos irmãos, Senhor Jesus. Toca a casa, toca cada área da vida deles, meu irmão e minha irmã. Que você possa entrar nessa promessa, possa entrar no descanso do Senhor, que é maravilhoso para nós, e que a paz de Cristo possa transbordar dentro do teu coração. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente nessa semana. Um grande abraço e descansa no Senhor. Tudo novo.